Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. Glória a Deus. Amém? Diz assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Vamos entender então esse versículo que nós lemos. Olha só, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aqui nós vemos uma coisa que o Senhor exige de nós para que nós possamos viver na sua presença. Semana passada nós falamos um pouquinho disso e vamos falar mais um pouquinho hoje. Então, o que o Senhor deseja de nós, né? E nesse versículo aqui, então, o Senhor está dizendo o que Ele deseja de nós. O que Ele deseja de nós é a santificação. Veja só, esse versículo está nos afirmando o quê? Quando diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse texto aqui é quando Josué, liderando o povo de Israel, estavam se preparando para atravessar o Rio Jordão. Todo mundo conhece a palavra do Senhor, que Deus abriu o Mar Vermelho, né? Mas se esquecem que Deus também abriu o Rio Jordão para o povo passar com os pés enxutos. E aqui então, se der semana que vem eu vou trazer a mensagem sobre, se Deus permitir, sobre a travessia do Rio Jordão. Porque muita gente conhece do Mar Vermelho, mas do Rio Jordão, às vezes as pessoas nem sabem, né? Então, se Deus permitir, semana que vem eu trago essa palavra. Mas aqui, então, eles estavam se preparando para atravessar o Rio Jordão, para entrar na Terra Prometida. O povo de Israel, dirigido por Josué. Porque Moisés já havia morrido e agora quem estava liderando o povo era Josué. E o Senhor mandou um recado para o povo, através de Josué. E Deus disse para ele se santificar, porque amanhã, Deus estava dizendo, eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Então, o que nós entendemos aqui para o Senhor fazer maravilhas, precisa existir santificação. Muita gente hoje quer ver milagres acontecendo, quer ver morto ressuscitar, quer ver paralítico caminhar, quer ver muitos milagres. Mas não existe milagre sem santificação. Então não tem como Deus fazer milagres se o povo não estiver santificado. É claro que tem a parte pessoal da pessoa, ali individual, eu quero dizer. Então, se a pessoa está santificada, é claro que Deus vai fazer maravilha na vida dessa pessoa. Mas no geral, porque assim, as pessoas hoje dizem assim, Deus não faz mais milagres como fazia no Antigo Testamento, ou como fazia no tempo que Jesus estava aqui. Mas Deus faz. É o povo que não se santifica para receber. Então, precisa de santificação.
Outra coisa que é muito falado, principalmente em pregadores da internet, dizem assim, porque Deus está mandando um avivamento muito grande para o Brasil. Principalmente ali no tempo da pandemia, né? Tudo que a gente ouvia era, depois disso vai vir um grande avivamento. E eu lembro que um dia eu falei no estudo bíblico, eu disse, não acredito nisso. Porque enquanto o povo não se santificar, não tem milagre, não tem avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento. E não existe arrependimento sem santificação. Não existe, desculpe, eu troquei. Não existe santificação sem arrependimento. Então, como que o povo fala tanto de avivamento para o Brasil, porque o Brasil é isso, porque o Brasil é aquilo, porque o Brasil vai ser grandemente impactado com a palavra de Deus? Eu creio que pode e desejo que seja. Mas do jeito que o Brasil está, não tem como acontecer avivamento. Como assim, pastora? Deus não pode? Pode, Deus pode todas as coisas. Mas Ele está dizendo aqui na sua palavra, e nós vamos ler outros versículos também que falam sobre isso. Então, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Como que vai existir um avivamento no Brasil enquanto existe tanta corrupção, enquanto existe tanta malandragem, enquanto existe tanto roubo, enquanto existe tanta imoralidade? E aí as pessoas vão para dentro da igreja, porque vem às vezes uma igreja com muita gente, dizem isso é um avivamento. Não acredito nisso, porque só Deus conhece o coração, só Deus sabe de quantas daquelas multidões que estão ali muitas vezes enchendo igrejas, qual daqueles ali que é santo? Qual daqueles ali que está buscando santificação? Qual daqueles ali que é salvo? Porque frequentar uma igreja não salva. Então, quem que é salvo? A gente vê, e isso eu falando de pregadores de internet, não estou aqui citando o nome de ninguém, mas a gente vê igrejas superlotadas. Mas imagine se por um segundo Deus permitisse que a gente conhecesse o coração das pessoas. Nós iríamos ver quantos ali estavam só buscando benefício próprio e não estavam ali porque realmente adoram e amam ao Senhor. Então não existe santificação. Então não existe essa de avivamento se não tiver arrependimento. Porque o Brasil tem uma promessa muito grande para ele. Claro que tem. Deus faz promessa para todos. Deus quer salvar a todos. Mas, para o nosso Brasil entrar nos eixos, tem que ter arrependimento. Sem arrependimento de pecados não tem avivamento, muito menos santificação. Então, Deus exige do seu povo a santificação. E o que é santificação? Eu já falei aqui várias outras vezes para vocês que no momento que a pessoa aceita o Senhor Jesus, que ela se converte ao Senhor e aceita como Senhor e Salvador, não apenas como Salvador. Por que as igrejas às vezes estão lotadas? Muita gente só aceita como Salvador. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu quero. Claro, só quem não tiver em sã consciência vai dizer que não quer ir para o céu. Mas e para aceitar como Senhor? Então o Senhor manda, o servo obedece. Então as pessoas daí já recuam um pouquinho. Não, como Salvador está tudo bem, mas quem manda na minha vida sou eu. Então não aceitou a Jesus por completo. Então não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, não tem como ser salvo. Então veja só, o momento que a pessoa aceita Jesus, ela é justificada no Espírito. Vocês já sabem disso, já falei aqui muitas e muitas vezes, mas vou repetir porque faz parte do assunto hoje.
A pessoa aceita Jesus, mas é aceitar de verdade, é mudar de vida, é ter arrependimento. Quando essa pessoa aceita Jesus de verdade, com arrependimento de coração, ela é justificada no Espírito, ela entra no processo de santificação da alma e o corpo espera para ser glorificado no momento do arrebatamento. Então veja só a diferença de justificação e santificação. Justificação é porque no momento que a pessoa aceitou a Cristo e aceita de verdade, não só por medo, ou por medo de ir para o inferno, ou porque está na moda ser evangélico. Aquele que aceita de verdade, no momento que se converte verdadeiramente, o espírito dessa pessoa é justificado. Como assim? Porque até a pessoa aceitar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, e pedir para Jesus entrar no seu coração, o espírito dessa pessoa está morto. A pessoa está caminhando, está se alimentando, está trabalhando, mas está morta espiritualmente. Por quê? Porque existem 3 tipos de morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então a pessoa que ainda não aceitou o Senhor Jesus verdadeiramente, eu insisto nessa palavra, porque aceitar Jesus só de palavra não salva ninguém, mas aceitar de espírito, com força, sabendo, vou mudar de vida, vou me arrepender dos meus pecados, tem diferença. Então a pessoa que aceitou Jesus, no momento que ela aceita, o espírito dela que estava morto, ele se torna vivo, nasceu no espírito, e no mesmo momento, é instantâneo, aceitou Jesus, é justificado. O que é isso? Foi justificado pelo justo, pelo Senhor, o único justo. Então o pecador é justificado pelo justo Senhor, que morreu na cruz e ressuscitou, dando vitória. Então Jesus venceu a morte. Nós podemos dizer que Jesus matou a morte. Jesus matou a morte para nos dar vida. Então aquela pessoa que antes de aceitar a Cristo estava morto espiritualmente, porque é a morte espiritual, né? Estava morto, aceitou a Jesus, nasceu, foi justificado. Agora, a partir desse momento aí começa um processo na vida dessa pessoa. Ele foi justificado, ela foi justificada no mesmo instante da conversão. Não precisa esperar a justificação é imediata, se a oração for verdadeira, de conversão. Mas a santificação é um processo. Então a pessoa foi justificada, espírito justificado. E a alma da pessoa entra no processo de santificação. Que é o quê? A cada dia que essa pessoa vai lendo a palavra, vai orando, vai conhecendo mais de Deus, ela vai entendendo que ela precisa abandonar o pecado. E abandonar o pecado, então, é esse processo que é o processo de santificação. Então, santificação é procurar fazer as coisas certas que Deus manda e abandonar o pecado. Então, é um processo. Esse não é assim na hora, a pessoa aceitou Jesus, já ficou santificada. Não, é um processo. Hoje ela aprende que não pode mentir, amanhã ela aprende que não pode roubar, depois ela aprende que não pode falar mal dos outros, e assim vai indo. Então é um processo, porque a palavra de Deus se revela para nós na sua palavra de uma maneira progressiva. Então ninguém pode ir com muita sede ao pote, né? Porque senão vai se afogar. Então é aos poucos, Deus revela uma coisa hoje, revela outra coisa amanhã, até a pessoa entender. E cada revelação que a pessoa recebe de Deus, e eu não estou falando de revelação de profecia, de profetada, tá, irmãos? Estou falando de revelação no sentido de entendimento da palavra. Quando Deus revela a sua palavra para a pessoa, que ela entende o que é pecado, o que é certo e o que é errado, é o processo da santificação. Ficou entendido isso? Amém? Então, nós estamos agora, nesse exato momento, no processo de santificação. Ah, pastora,
Mas já faz tantos anos que eu estou na igreja e eu ainda não estou santificado? Não. Cada dia um pouquinho. Mas o total é só depois, quando nós já estivermos na glória, no momento do arrebatamento. Porque aí terminou o processo, terminou a vida aqui, não temos mais possibilidade de pecar. Porque enquanto estamos aqui, temos possibilidade de pecar. E a santificação é justamente dizer não para o pecado e procurar servir a Deus. Então, é o processo. Todo dia a gente tem que lutar. É uma guerra espiritual. Não com os outros, com você mesmo. Comigo mesma. Porque eu já falei aqui também que o nosso pior inimigo não é o diabo. Tem gente que tem muito medo do diabo, tem que ter medo de você mesmo. Porque o nosso pior inimigo somos nós, a nossa carne. Porque é a nossa carne que quer pecar. Então nós temos que vencer a nós mesmos, vencer a nossa própria carne. Então o nosso maior inimigo não é o diabo, lembre bem disso. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Amém? Já falei aqui também para você, quando você se olhar no espelho, você olhe bem para você e diga, você é meu inimigo. É verdade, irmãos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Não é o diabo é inimigo? Claro que é. Mas Jesus já venceu ele por nós. Amém? Então o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é a nossa carne. É o nosso pecado, o nosso desejo de pecar. Então esse processo de santificação, o nome já diz, é um processo, é aos poucos. Então eu tenho que entrar nesse processo para poder agradar a Deus. Por quê? Porque senão não tem como Ele fazer maravilhas na nossa vida. Ah, pastora, mas eu sirvo a Deus de coração, eu sempre estou na igreja, eu quero servir a Deus, mas quando eu vejo eu já fiz coisa errada. É o processo, é o processo. Então você tem que aprender naquela hora que está sendo tentado ali para você fazer coisa errada, você diz, não, eu não vou fazer. Você subiu mais um degrauzinho no processo de santificação. Cada vez que nós falamos não para o diabo, cada vez que nós falamos não para o pecado, nós estamos subindo mais um degrauzinho na santificação. E isso é a vida inteira, irmãos. Não tem como ser num único dia. É a vida inteira, só termina quando nós morrermos ou quando nós formos arrebatados. Então é o processo. Por isso, então, nós precisamos entrar nesse processo. E não adianta querer que Deus faça maravilhas na vida da pessoa se ela não estiver se santificando. O que é santificação, pastora? Num resumo, é não pecar. Ah, mas eu peco. Claro que peca, mas tem que fazer de tudo para não pecar. Essa é a diferença. Aquele que peca porque gosta de pecar. Por exemplo, uma pessoa que gosta de mentir. Ele gosta de mentir. A mentira traz benefícios para essa pessoa às vezes. Então fica mentindo. Fica falando. Mas daí de repente você diz, não, mas eu não gosto de fazer. Quando eu vi eu já fiz. Então daí é diferente. Gostar de pecar é uma coisa. Pecar por acidente é outra. Nós somos pecadores. Né? Então nós precisamos nos santificar. Para ver a Deus, nós temos que nos santificar. Ficou entendida essa parte, irmãos? Amém? Então Deus só vai fazer maravilhas no momento que houver santificação. Exemplos da Bíblia a respeito de santificação. Quando Deus chamou Moisés, lá no deserto, né, que Moisés viu a sarça no monte ardendo, mas não queimava. Ali, Êxodo 3, versículo do 2 ao 5, quando Moisés se aproximou da sarça, do arbusto, né, um arbustozinho pequeno que estava queimando, mas não consumia, não destruía,
Moisés ficou curioso, foi lá perto ver o que era e ouviu a voz de Deus. O que Deus disse para ele? Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que pisas é santo. É santificar-se, é saber aonde pode fazer as coisas. Por exemplo, estou na presença de Deus, tenho que ter respeito. Aqui Deus estava dizendo, Moisés, você tem que ter reverência comigo. Eu estou aqui. Eu não sou qualquer um. Deus não é uma pessoa comum. Deus é o soberano, Deus é o todo-poderoso. Então, quando nós nos aproximamos dele, nós temos que ter reverência. Não que para você orar você precisa tirar o calçado, de forma alguma. Tem ideias por aí que falam isso, mas não tem nada a ver, tá, irmãos? Deus aceita a oração. Por quê? Porque hoje Jesus já nos justificou. Mas aqui ele disse, Moisés, eu estou aqui presente. Era uma manifestação de Deus, que na teologia é chamada de teofania. Então ali Deus disse, Moisés, tira os calçados, me respeita. Entendido isso, irmãos? Amém? Então Deus exige isso, santificação. E para nós sermos cristãos verdadeiros, nós temos que nos santificar. Ah, pastora, mas quando eu vi eu já pequei. Tenta de novo. Não peque, tente de novo. Não desista, é o processo. Deus não quer que você fique santo assim no piscar de olhos. Isso não acontece. A justificação, sim, é no piscar de olhos. Aceitou Jesus, é justificado. Mas a santificação é na alma. E a nossa alma é que peca. A nossa alma é que precisa se arrepender. A nossa alma é que precisa mudar as atitudes. Então é o processo de santificação. E o corpo, pastora? O corpo não se converte. Já falei isso aqui também outras vezes. Ninguém acha que o corpo do ser humano se converte. Não. Quem tem que se converter é a alma. Por quê? Porque a alma se convertendo ao Senhor verdadeiramente, ela muda as suas atitudes. E daí as suas atitudes vão refletir no corpo. Por exemplo, a pessoa, eu já citei a pessoa que mentia. Então a pessoa mentia, agora aceitou Jesus, está no processo de santificação, aprendeu que mentir é pecado. Não vou mais mentir. Quando ela decide isso na sua alma, ela para de mentir, vai refletir no seu corpo. Aquela pessoa que antes era conhecida por mentiroso, agora vai começar a falar só a verdade. Reflete no corpo. Entendido isso, irmãos? Mas quem tem que se converter é a alma, o corpo não se converte. Por isso que às vezes, quando a gente está ensinando jovens, eu sempre gosto de brincar com os jovens, dizer assim, cuidado, hormônio não se converte. Porque a desculpa dos jovens estou na idade, os hormônios estão aflorados. Hormônio não se converte, mas a tua alma tem que segurar teus hormônios. Não é assim, irmãos? Então, o corpo não se converte, a carne não se converte, mas a alma se convertendo vai refletir no nosso corpo. Por exemplo, alguém que gostava de usar roupa indecente, aceitou Jesus, viu que aquilo era errado, entendeu na alma, mudou na alma, vai refletir no corpo. Por quê? Porque vai começar a usar roupa que condiz com um filho, uma filha de Deus. Entendido? Amém? Então Deus exige santificação. Então essa santificação que Deus quer de nós é na alma, para que possa refletir no corpo, ou seja, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso vestir, no nosso caminhar, no nosso pensar. Então, a alma se convertendo vai fazer de tudo para não pecar. Vai cair um momento ou outro? Cai, porque somos pecadores. Mas não que a gente queira pecar, tem diferença. Essa diferença ficou entendida? Tem gente que gosta de pecar. Então vai pecar e não está nem aí para Deus.
Mas aquele que aceita Jesus entende que pecado afasta de Deus. Então eu não quero Deus, eu não posso pecar. Ah, pastora, mas é possível não pecar? Claro que é. É possível. Pelo menos diminuir a quantidade de pecados, né? É possível. Por quê? Já falei aqui também para vocês. O diabo não pode fazer você pecar. Ele vai te tentar, ele vai nos tentar, mas ele não pode nos obrigar a pecar. A decisão de pecar ou não pecar é nossa, é do ser humano. Então ele não pode nos forçar. Por quê? Porque tem gente que diz assim, eu pequei, mas também o diabo me tentou, fez isso, fez aquilo. Chega de jogar a culpa nas costas do diabo. Ele não presta, não estou defendendo ele. Mas tem coisa que não é ele que faz, é a própria pessoa e depois joga nas costas do diabo. Não é assim que funciona. Então, quando nós pecamos, é por escolha própria, é por escolha nossa. Então, nós podemos dizer, o diabo vai tentar? Claro que vai, todo dia. Mas nós podemos dizer, não, eu não quero. Eu já entendi que isso é errado. Deus já me mostrou que isso é errado na sua palavra, então eu não quero mais fazer isso. Pronto. O que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem gente que só lembra do resistir ao diabo, e não lembra que antes de resistir ao diabo tem que se sujeitar a Deus. O que é isso? Obedeça a Deus, se sujeite a Deus. Aí você vai ter condições de resistir ao diabo. Senão ele vai te vencer. Entendido, irmãos? E daí ele vai fugir de nós. Mas enquanto nós não nos sujeitarmos a Deus, enquanto nós não nos santificarmos, o diabo faz da pessoa o que quer. Então Deus exige dos seus filhos santificação, para daí ele poder fazer maravilhas. Por que não acontece coisas na minha vida? Todo mundo recebe bênção e eu não. Se santifique que Deus fará maravilhas. Ele está dizendo aqui, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sem santificação, não tem maravilhas. Sem santificação, sem arrependimento de pecados, não tem avivamento. Então, tem igrejas que podem estar lotadas. Porque é um avivamento. Será? Elas não estão cheias, elas estão inchadas. Inchadas de pessoas que na realidade estão ali apenas buscando o seu conforto, ou porque acham bonito, porque acham que é moderno agora ser crente, mas que nunca se converteram de verdade. Então, se santificar. Outro versículo também, que Deus manda se santificar, né? Aqui Deus falou para Josué, antes ele tinha falado para Moisés, está em Êxodo 19, do 10 ao 17, Deus falando, né? Que ele ia fazer as suas maravilhas no Monte Sinai, e mandou Moisés falar para o povo, se santifique. Vamos ler? Êxodo 19. Êxodo 19, 10. Diz assim, Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte.
Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. O que significa isso? Deus disse para Moisés: Moisés, vai e fale para o povo, porque assim o povo tinha uma mania de reclamar, dizendo que Deus só falava com Moisés, só falava com Moisés. Por que Deus não falava com eles? Por que só Moisés ouvia a voz de Deus e eles não? Aí Deus disse: diga para eles então se santificar, que eu vou falar, para eles me ouvirem. Só que aí, aqui no processo de santificação, né, Deus mandou ele se purificar, se santificar, lavar as roupas, não se chegar à mulher, quer dizer, se guardar naqueles dias, para que pudesse ouvir a voz de Deus. E quando o Senhor começou a falar, o povo gritava para Moisés: Moisés, diz para Deus parar, porque nós não estamos aguentando ouvir, que Ele fale só com você e você transmite para nós. Que interessante, né? O povo murmurava de tudo. Deus não falava, eles queriam que falasse. Deus falava, eles mandavam Deus parar. Então, por que isso? Porque Moisés já estava, vamos dizer assim, numa altura desse processo de santificação bem maior que o povo. Moisés já ouvia a voz de Deus diretamente. Deus falava com ele assim diretamente. Mas o povo não aguentou, mesmo se santificando. Por quê? Porque Deus é santo. Para estar na presença dele tem que estar em santidade. Pastora, mas eu não sou assim que nem Moisés. E nem eu. Mas sabe por quê? Que hoje nós não precisamos fazer isso que o povo teve que fazer? Porque Jesus fez por nós. Então hoje nós podemos chegar diante do Pai diretamente em nome de Jesus. Mas antes de Jesus, nós lemos aqui, Deus ia descer e ia falar sobre o monte. Mas se alguém só encostasse no monte, fosse homem, ou seja, ser humano ou animal, tinha que morrer. Por quê? Porque a pessoa diante da santidade de Deus é impura. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor Jesus abriu caminho para nós podermos chegar diante do Pai em nome dEle. Mas é só em nome dEle. Então, se a pessoa é muito arrogante e vai falar com Deus: Deus, eu quero te ouvir, fale comigo, e não usa o nome de Jesus, Deus não está nem aí. Me respeite, Ele vai dizer, me respeite. Meu filho morreu para poder te salvar. E está escrito, em nome de Jesus, você vai se chegar ao Pai. Então é em nome de Jesus que hoje nós oramos ao Pai. Graças a Deus, né? Mas mesmo assim precisamos nos santificar. É claro que hoje não vai acontecer o que está falando aqui, né? Que o povo não podia nem encostar no monte. Mas por quê? Porque Jesus assumiu o nosso pecado e o nosso lugar. Então, graças a Deus por isso, glória a Jesus por isso. Então, precisamos nos santificar. E a santificação, então, como eu já falei, é a vontade de Deus para nós, né? Semana passada eu falei um pouquinho sobre o que a pessoa diz, o que Deus quer de mim? Aí nós lemos o versículo lá em Miqueias que fala que Deus quer que a gente ande na justiça, né? No amor, na palavra. Na santificação, em outras palavras. Então hoje estamos falando aqui, reforçando o que falamos em semana passada. Tem gente que diz, eu não sei o que Deus quer de mim. Deus está dizendo, quero que você se santifique, quero que você se afaste do pecado, quero que você viva para mim, quero que você seja meu. Porque tem o versículo também que Deus diz, eu sou santo. Vocês têm que ser santos. Então, se nós somos de Deus, nós temos que nos santificar. Pastora, mas eu faço o que eu posso. Tente mais. Precisamos tentar, todos nós, afastar-nos do mundo,
Não podemos servir a dois senhores, o Senhor Jesus falou. Ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Então não pode servir dois do mesmo tempo. Então a pessoa que quer servir a Deus tem que abandonar o mundo. Pastora, mas eu gosto de vir na igreja, mas eu também gosto de algumas coisinhas do mundo. Está servindo a dois senhores. E eu não estou dizendo aqui que tem coisas no mundo que a gente não possa fazer. Não é isso. Nem tudo que está no mundo é mal, tá, irmãos? Quando eu digo mundo, eu estou falando no sentido espiritual. Trevas. O mundo jaz no maligno. Então nós não podemos querer as coisas que o maligno oferece. Mas tem coisa muito linda no mundo que é claro que a gente pode fazer. Por exemplo, a natureza é tão linda. É pecado você ir fazer um acampamento lá no meio de um camping bonito, ficar vendo as maravilhas de Deus? Claro que não, não é isso que eu estou dizendo. Quando eu falo de mundo, eu estou falando de pecado. Ficou entendido? Amém? Então nós temos que nos separar do mundo, ou seja, nos separar do pecado. Aquilo que é do mundo não agrada a Deus. O que, por exemplo? Palavrão, mentira, bobagens, prazeres da carne, adultério, fornicação, prostituição, roubo, mentira, fofoca. Enfim, tudo quanto é pecado afasta a pessoa de Deus e faz parte do mundo. Então nós não podemos querer essas coisas do mundo. Se santificar, eu sou separado. A palavra santo, irmãos, é separado. Nós somos separados. Nós não somos mais do mundo. Ah, pastora, mas você vive dizendo que diante de Deus todos somos iguais. Claro que sim. Mas quando se trata de salvação, tem os salvos e tem os perdidos. Então, nós que já aceitamos a Jesus, estamos no grupo dos salvos. Não estamos mais no grupo dos perdidos. Amém? Então tem diferença. Santidade, santo. E ser santo, quando eu falo aqui em ser santo, irmãos, não é você lembrar lá dos santos, das idolatrias, não é nada disso. Santo quer dizer separado. Santo é aquele que serve a Deus. Uma forma de Deus nos chamar de seus. Ele diz, eu sou santo, vocês também têm que ser santos. Então não tem nada a ver com as idolatrias quando eu falo santo. Tá? É santo, quer dizer, pertence a Deus. É separado, é escolhido. Você foi escolhido por Deus. Graças a Deus estamos aqui hoje. O Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos tirou do pecado. Né? Em 1 Tessalonicenses 4:3, vamos ler esse aqui também. 1 Tessalonicenses 4:3 diz o seguinte, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais daí começa uma lista de pecado, da lascívia, da prostituição. Vou ler de novo porque eu confundi o versículo aqui. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, o que Deus quer de nós? Está aqui, 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, e daí começa a lista dos pecados. Então, afastar do pecado é o que Deus quer de nós. Sempre fazer de tudo para não pecar.
Essa frase pode parecer um pouco estranha, né? Mas é a palavra correta aqui. Tentar não pecar. E em uma outra pregação, já faz um tempo, eu falei para vocês o seguinte: de manhã, quando você se levantar, irmãos, se você for fazer tua oração, fale para Deus assim: Senhor, me ajude, hoje eu não quero pecar. Pastora, mas nós pecamos a todo minuto. Claro, já falei, somos pecadores. Mas se esforce para não pecar. Senhor, não me deixe pecar. Não deixe eu cair em tentação. Me ajude, eu quero viver para te agradar. Eu quero viver para a tua glória. Que esse dia eu possa viver para glorificar teu nome. Eu não quero pecar. Não deixe eu cair nas armadilhas do inimigo. Esse tipo de oração que a gente tem que fazer de manhã. E aí à noite, quando você vai deitar, Senhor, mesmo tentando, se eu pequei, me perdoa em nome de Jesus. Mas pelo menos aí a gente tenta. Porque tem aqueles que nem tentam e vão desse tipo assim que a vida leva. Então falam bobagem, falam palavrão, e blasfemam muitas vezes de Deus, falando bobagem, né? E não estão nem aí. Deitam, encostam a cabeça no travesseiro e dormem, sem preocupação. Por quê? Porque não temem a Deus. Então essa é a diferença. Nós somos santos, nós somos salvos, nós somos escolhidos de Deus. Tem os salvos e tem os perdidos. Você não faz mais parte dos perdidos. Você já faz parte do povo de Deus. Então, para fazer parte do povo de Deus, tem que ter santificação. Amém? É aquele processo. Então, hoje eu estou aqui nessa escadinha. Eu estou no processo de santificação, amanhã eu tenho que ter tentado pelo menos subir mais um degrauzinho desse processo. Cada vez me santificando. Então, se santificar é não querer pecar. Fazer de tudo para não pecar. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação. Nós temos também o caso, né, do rei Davi, antes de ele ser rei, né? Quando Samuel foi ungir ele para ser rei, Deus mandou Samuel santificar a Jessé e os seus filhos. O que foi feito aqui? O profeta Samuel foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, e ali eles buscaram ao Senhor. Se santificaram. Para quê? Para depois ele escolher o rei Davi, como o menino Davi, para ser rei. Então tem que ter santificação. Sem santificação, Deus não vai agir na nossa vida. A gente quer bênçãos de Deus, mas nós temos que querer o próprio Deus, não só as suas bênçãos. Amém? Então tem diferença, irmãos. Por isso que eu digo sempre, igreja lotada não é sinal de santificação, muito menos de avivamento. Por quê? Porque tem muita gente que vem na igreja, aqui ou em qualquer outro lugar, que só quer as bênçãos de Deus, mas não quer Deus. Nós temos que querer primeiro Deus, para depois querer as bênçãos dele. Amém? Então, as bênçãos de Deus, elas vêm para nós. Eu não estou me lembrando agora o versículo, me perdoe, mas eu lembrei o que está escrito. Que as bênçãos de Deus nos perseguirão. Se alguém lembrar aí, pode falar. As bênçãos de Deus, elas correm atrás de nós quando nós queremos Deus. Deus não deixa nenhum dos seus que o amam de verdade ficar sem as suas bênçãos. Que coisa bonita isso, né? Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Não existe ninguém mais melhor ou mais bom que Deus. Não existe. É Deus. Deus é Pai. Deus é santo. Deus é poderoso. Mas esse Deus é Pai que eu estou dizendo, eu não estou falando que nem as pessoas falam por aí para debochar, né? Qualquer coisa que acontece, mas Deus é Pai. Deus é Pai, mas por Ele ser Pai, Ele corrige os seus filhos. Então, quando nós precisamos de correção, Ele corrige.
Amém? Tem gente que diz, Deus é pai, então eu posso fazer o que eu quiser que ele vai me aceitar. Não é assim não, né? Outra coisa aqui, só para nós encerrarmos. O rei Ezequias, né, que está escrito lá em 2 Crônicas 29, do 4 ao 5. O rei Ezequias foi um bom rei. E ele mandou o povo se santificar. Diz assim, ó, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. O povo de Israel tinha pecado muito, tinha abandonado o culto verdadeiro a Deus. E quando o rei Ezequias assumiu como rei, sendo ele um bom rei de Israel, ele restaurou a adoração a Deus. E ele mandou: se santifique. Então os profetas, os reis, eles sabiam que Deus exige santificação. E nós temos que nos santificar hoje também. Ah, pastora, mas você acabou de falar que Jesus já fez por nós, então não precisa mais. Não, Jesus restaurou o nosso caminho para nós chegar ao Pai. Ele nos ligou novamente ao Pai. Mas Jesus é santo também, não é só o Pai, é o Pai, o Filho e o Espírito. Como eu falei no louvor, os três são santos. Então, para nós nos chegarmos também a Jesus e ao Espírito Santo, nós temos que nos santificar. Amém? Então é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós temos que nos santificar. Então a santificação é uma exigência, né, irmãos? Não só para nós vermos maravilhas, porque o povo quer ver milagre, quer ver maravilha, mas não se santifica, não vai ver nunca. Mas não sendo só para ver milagres, o que Deus quer que nós venhamos a nos santificar é para nós vermos a Ele. Em Hebreus 12, 14, está escrito o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós não nos santificarmos, irmãos, nós não vamos ver a Deus. E não é o objetivo de todo cristão ver a Deus? Chegar até a presença de Deus um dia lá na glória? Ver a sua glória, contemplar, louvar, adorar o Senhor lá no céu? Esse é o objetivo de todo cristão, né? Pelo menos teria que ser. Ir para casa, ver a Deus. Mas sem santificação, o próprio Deus diz que ninguém vai ver Ele. Porque Ele é santo, como que nós vamos chegar até Ele se nós não estivermos em santificação? Então vou ler de novo esse versículo, olha só, o que Deus quer de nós. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queremos ver Deus, queremos morar com Ele na glória, temos que nos santificar. Tem gente que quer ir para o céu, mas não faz nada para se santificar. Ou seja, quero ir para o céu, mas só aceitar Jesus está bom. Não, não é. Primeiro tem que aceitar como Senhor, como Salvador, e daí viver em obediência. E essa obediência entra no processo de santificação. E ali tem uma coisa aqui, ó, na primeira parte do versículo: segui a paz com todos. Não adianta a pessoa querer se santificar, mas viver brigando com todo mundo. O que adianta? Né? Ó, segui a paz com todos. Daí a santificação. E aí, a santificação. Então, eu quero ser santo, eu faço de tudo para não pecar. Mas quando eu vejo tal pessoa, dá vontade de esganar. Que santificação é essa? Não existe. Segui a paz com todos. Mas a pessoa não quer ter paz comigo, mas você queira ter paz com ela.
Se ela não quer ter paz com você, ela vai se acertar com Deus, mas você tem que fazer a tua parte. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Graças a Deus. Então não esqueça, busque a santificação. Todos nós. Eu falo você, mas eu me incluo, né? Porque eu estou me referindo a você, mas eu me incluo. Nós temos que buscar a santificação. Senão ninguém vai ver Deus. E se não vermos a Deus é porque vamos estar condenados. E nós não queremos isso. Nós queremos ser salvos. Amém?